Olá, Olá, Literamigos! Eu sou a Ali. Eu sou a Keila. Eu sou a Luana. Eu sou a Pan. E a gente tá perdida! E nós somos as Literamigas do Zoom da quarentena! Gente, não sabemos o que fazer, mas estamos fazendo. Bem, muitos de vocês pediram, imploraram este retorno épico. E só, né, que nós estamos no meio de uma pandemia, claro, como todo mundo já sabe, acho que muito difícil ninguém saber. Então, nós pensamos de uma forma de nos juntarmos, né, e conversar com vocês, só que entre a gente, com vocês depois, através dos comentários. É isso. É um bate-papo sobre a leitura. E pra gente matar também um pouquinho da saudade, de gravar, de fazer vídeo. Pra gente lembrar como faz, né, porque eu não lembro mais. Tá, vamos lá. E aí, meninas, como é que está sendo a quarentena de vocês? Bem, gente, como está sendo a minha quarentena? As meninas sabem, alguns de vocês sabem também, que eu fui a única sorteada das Literamigas para testar o Covid. Não é legal você se ver jantado, então fiquem em casa até terminar esse período horrível. Então a minha quarentena, assim, basicamente desde o dia 17 de março, que eu só tava em casa, sem fazer absolutamente nada, mas mesmo assim eu acabei pegando o Covid. Março e abril março foi um período que eu questionei muito a minha vida, que eu não queria fazer home office de jeito nenhum, porque eu achava que o mundo ia acabar, então por que eu ia ficar trabalhando, né? Enfim, em abril eu tive um período muito produtivo, li bastante, assisti muita coisa. E em maio eu peguei o Covid e não fiz nada. Então esse é o resumo da minha quarentena até agora. Mas tá melhor, né, Li? Graças a Deus. O pior mesmo já passou. Agora eu só fico muito cansaço, que parece que não sai, demora muito pra sair, mas tô bem melhor mesmo. Que bom. Sobrevivente. Repete os exames depois da tomografia? Repetir, só que eu fiquei muito traumatizada no hospital. Eu tive que ir 2 vezes. A primeira foi no diagnóstico, né, que eu já tava me sentindo mal, e a outra foi quando eu senti falta de ar, que foi quando a gente pensou que eu fosse morrer aqui em casa, porque foi horrível. Foi um dia muito ruim, que eu não conseguia respirar de jeito nenhum. Aí a doutora pediu pra voltar, né, pra fazer os exames, só que eu não quis mais ir no hospital de jeito nenhum, porque é horrível, assim, ver todo mundo ali com aquele troço. Aí eu não quis ir, só esperei passar mesmo. Aí não vamos mais. Nunca mais quero ir nesse final. Eu acho que você foi a mais aventureira dessa quarentena. Pode ser. Vamos ouvir as próximas histórias das Literamigas. Pra mim, assim, foi até a priori foi tranquilo, porque eu sempre fui caseira, né? Então, ficar em casa, pra mim, não foi um problema, né? Eu acho, assim, que foi mais no decorrer, assim, mais quando foi ficando muito forte aqui em Macapá, né? Que aí eu literalmente não saí mais de casa. Não que eu saía antes, mas eu ia para o supermercado, né? Essas coisas que nós precisamos, né? Mas eu fui ficando muito assustada. Eu até, semana passada, fiquei muito cansada, né? Eu já tenho, vocês sabem, né? Que eu tenho asma. Então eu fiquei muito cansada e aí a gente ficou meio assim, muito na dúvida se era, né? Mas eu acho que não é, né? Que depois passou. Mas eu fui no médico e tal. Mas assim, é muito, muito louco, né? Quando você vai sentindo o mesmo clima, né? Eu acho que eu fui cair mais assim quando foi chegando aqui. Aí você no jornal todo o tempo. Eu até depois de um tempo parei um pouco de ver jornal, porque eu tava sentindo que tava me fazendo mal e tava fazendo com que eu não produzisse nas outras coisas que eu queria produzir, né? Na própria leitura, nas próprias outras coisas, né? Da vida. Então foi tranquilo nesse sentido de ficar em casa, mas eu acho que foi mais, digamos assim, sufocante, com esse medo que parece que vai, assim, pairando literalmente no ar, né? Então foi mais assim, eu no geral tô trabalhando um pouco menos, né? A clínica que eu atendo ainda tá fechada, então eu estou mantendo alguns atendimentos online. Nós estamos passando por uma situação financeira muito complicada, assim, das outras pessoas, né? Então, naturalmente, os serviços, eles diminuem, principalmente a gente que trabalha com a demanda, né, de outras pessoas. Então, eu tô tentando ao máximo continuar, na medida do possível, né, fazer as minhas atividades profissionais, tentando focar em outras coisas e bora, tá rolando aos poucos, né? É verdade. Bem, a minha quarentena
Tá sendo, assim, relativamente tranquila. Logo no início foi melhor um pouco, porque eu tava focada no quarto, né? Decorando o quarto novo aqui em casa, né? De jogos. Então eu fiquei muito focada nisso, fazia tudo, criava, desenhava. E eu tava, tipo, com a cabeça bem cheia com isso, né? Só que aí depois que não teve mais nada pra fazer e bateu a realidade do isolamento, assim, eu fiquei... Caraca. E aí eu comecei a ter sintomas de ansiedade, muito complicado, muito difícil mesmo. E eu não conseguia focar em nada. Livro, então, nada, praticamente nada. Até pra assistir era bem ruim. Graças a Deus agora tá melhorando. Inclusive eu comecei vários livros e larguei porque não tava indo, não tava funcionando. Eu comecei até a ler um que eu achei que eu falei, não, esse vai, que era o último da Maldição do Tigre, Por Eu Amar, e por incrível que pareça, eu não consegui ir, não foi, agora eu tô lendo outra coisa, ver se engata, e é isso, mas como a Keila falou mesmo, o medo fica pairando aqui nessa circunstância de isolamento e gente pegando, e a gente conhecendo gente que tá morrendo, tá sendo bem complicada a questão psicológica, eu diria, tá bem difícil. Eu tento fazer exercício, tento me ocupar de alguma forma, mas é um esforço muito grande. Bem, pra mim, o início também, assim como a Keila, eu sempre fui muito de ficar em casa assim, raramente saía só pra fazer supermercado, alguma coisa assim. Então, no início foi meio que, sei lá, não caiu muito a ficha, né? A gente só assistia o jornal e tal, sabia que tava chegando, mas ainda parecia uma realidade muito distante. Então, acho que foi o período que eu mais produzi, eu digo assim, em termos profissionais, foi muito importante para mim, porque me abriu uma oportunidade de fazer atendimento online, que até então meu conselho profissional não permitia, e isso meio que tirou uma barreira que eu estava tendo em fazer o atendimento depois que eu saí do meu trabalho. E, enfim, assim, profissionalmente falando, foi muito bom, fiz muitos cursos e tal, e é isso, mas com o passar do tempo, aí foi aumentando o isolamento e tal, e foi chegando, e gente conhecida foi começando a pegar doença. Eu acho que das pessoas que eu conheço, assim, ali foi uma das primeiras, e foi morrendo parente, foram acontecendo várias coisas, né, e aí isso daí dá meio que um baque na gente. Eu acho que não tem como não ter alguém que não esteja com o emocional abalado nesse período, mas a gente vai tentando manter aí as nossas atividades, né? Eu fiz muito isso em vários momentos, isso que a Keila falou também, de parar de assistir noticiário, porque isso estava me gerando muita ansiedade, eu estava tendo crise mesmo assim, de ansiedade, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo, e não como fuga, talvez como fuga, né? Parei de assistir, mas é pra tentar manter mesmo um certo grau de sanidade, né? E não tô lendo muito, eu tô assistindo muita série, porque como eu não tinha muito tempo pra assistir série, eu fico meio maníaca quando eu quero assistir um episódio atrás do outro. Então eu aproveitei um pouco agora esse período pra assistir série. Tô assistindo até série repetida, no caso do Downton Abbey. E basicamente agora eu estou trabalhando bastante, estou estudando muito, eu também falo muito mal do presidente das redes sociais e é isso. Mas isso do não ver o noticiário, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque eu tava vendo assim toda hora, eu acho que todo mundo fala assim, no começo não caiu a ficha, mas desde o início, desde o primeiro dia que falaram pra gente, olha, a gente vai diminuir a carga horária aqui no trabalho, eu já tava desesperada, porque eu já tive água no pulmão, então eu sabia que se eu pegasse ia vir muito forte, que foi exatamente o que aconteceu, né, que veio muito forte, e todo mundo que falava comigo dizia assim, eu não senti nada, só tossi um pouquinho, só me dá uma dor de cabeça, eu falei, pô, não deve ser tão ruim assim, e aí, caramba, quando eu peguei, eu fiquei... Acho que eu passei por aqueles estágios da dor, né? Primeiro você fica com raiva, indignado, depois você aceita que negação. Porque eu fiquei muito indignada, porque eu tava em casa o tempo todo, né? Desde o dia 17 de março, eu só saí pra farmácia 2 vezes. E aí eu fiquei, pô, como foi que eu peguei esse troço? Então eu fiquei com muita raiva, isso me prejudicou muito, porque eu ficava com ódio mortal, assim, de ter pegado esse troço, estando em casa. E de ver as notícias, foi começando a me dar um pânico, porque eu vi, assim, muita gente nova que não tinha nenhuma doença e tava morrendo. Eu pensei, meu Deus, eu tive essa porcaria no pulmão, vou morrer. Então, como eu começava a piorar, não sentia força pra fazer nada. Teve, acho que 3 dias em que eu não conseguia levantar a colher pra comer. Minha mãe tinha que me dar comida na boca. Então, assim... Foi muito intenso e eu ficava assim, pronto, eu vou morrer. Aí a minha mãe dizia que eu delirava muito de febre, falava pra ela, mãe, diz pra fulano tal coisa, pega tal coisa e tal, a minha senha não sei o que, pra senhora dizer que eu tô morrendo, eu tô vendo paraíso. Então, tipo,
foi muito chocante para mim, assim, foi uma experiência muito difícil. E foi bom, muito bom ter me isolado também de celular, rede social depois, porque logo que eu melhorei um pouquinho, que eu fui ouvir a rádio, que eu vi a notícia de gente morrendo, assim, eu começava a chorar. E só que eu consegui agradecer, assim, porque eu não fui uma delas, né? Porque eu não virei estatística, né? Porque é muito pesado, assim, muito pesado mesmo. Então, hoje eu tô bem alegre falando com vocês, porque é uma realização, assim, ter me curado, porque é muito difícil, cara. Quem passa por isso... Só uma correção, você virou estatística sim, porque você pegou, então você tá na estatística. Não a negativa, né? Não é a estatística. Das recuperadas, né? Recuperada, pelo menos, né? Mas assim, é bem difícil mesmo. Então, eu sou igual a você, super de casa, então não senti muito. Eu via muita gente falando que sentia assim, não aguento mais a minha família. Eu acho que isso me aproximou muito mais da minha família. Sempre que estou conversando com meu pai, com minha mãe, ouvindo história que eu nunca ouvi, assim, da vida deles, da adolescência, do casamento. Então, pra mim tem sido maravilhoso. Eu até brinco com eles, assim, que eu não quero voltar pra trabalhar, quero ficar com eles pra sempre. Eu vou contar um negócio pra vocês, né? Porque eu e o Rafa, a gente passou dos extremos. Quando eu trabalhava no interior, a gente se encontrava muito pouco, só no fim de semana. Então, agora a gente tá 24 horas sem nenhum intervalo um do outro, né? E o Rafael, ele é muito ansioso, assim, no sentido de ter uma atividade pra fazer. Então, ele fica nessa casa vagando, fica procurando coisa pra fazer. Ele quer ficar mexendo na arrumação da casa, que eu acabo de arrumar, quer ficar mexendo no escritório, nas coisas que eu arrumo, sabe? Então, no início, isso daí a gente brigava um bocado por causa disso. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi conseguindo encontrar, né, o equilíbrio aí. Então, ele cede de um lado, cede do outro, e a gente tá sendo bacana. Isso é muito bacana, né? De ressignificar a nossa vida mesmo. Acho que serviu muito pra ressignificar a minha vida, assim. Porque como eu fiquei... O mês de maio, eu não fiz absolutamente nada, não assisti TV, não vi série, não vi música, não li nenhum livro. Eu só ficava, porque eu passei as 2 semanas e meia, assim, primeiras do mês, muito ruim, e depois me recuperando, né? Então, basicamente, só ficava com a minha mãe, conversando com meu pai. E a gente ressignificou muito a nossa vida, assim. Depois disso, eu via o quanto eu não tinha necessidade de ter nada do que eu tava tendo. De ficar o tempo todo ligada em rede social, de ficar me obrigando a ler, porque tinha que fazer isso, tinha meta, tinha não sei o quê. Então, acho que isso foi maravilhoso pra mim, assim, foi uma libertação mesmo, assim. Então, eu até brinco com a mãe, o Covid veio até pra uma coisa boa, né, que foi pra ter esse trabalho na minha cabeça, que eu não via o quanto eu tava me cobrando, até eu ver tudo que eu tava deixando de fazer e tava mais leve, assim, durante esse período. Então, foi até... Tá sendo na muito verdade, eu acho, assim, que a gente consegue... Claro que, tá tendo muita coisa ruim, mas a gente consegue também ver algo positivo, né? Então, são as famílias que passam mais tempo juntas, brigando ou não, né? Família, então acontece mesmo. A questão da gente conseguir desacelerar um pouquinho tudo também, eu acho que isso é muito importante. E eu espero que daqui para frente a gente consiga levar isso em tudo que a gente fizer, né? Entender que a gente não precisa viver correndo contra o tempo pra gente viver. A gente tá vendo que e eu acredito muito que essa pausa foi uma pausa de recuperação do planeta Terra também. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito. Eu acredito nisso também. E, enfim, né? Infelizmente, nessas circunstâncias, mas eu acho que tá sendo também algo que vai mudar muito o mundo daqui pra frente. Espero que seja permanente também essa mudança. Eu acredito muito nisso também. Eu até li um livro que foi O Amanhã Não Está à Venda. Tu leu também, né, Li? Do Ailton Krenak, que ele é um autor indígena. É um livro muito curtinho, assim, eu acho que ele tem umas 30 páginas. E aí ele fala muito sobre isso, né? Sobre não o lado bom, o lado ruim, nada disso. Ele propõe mais uma reflexão, né? Sobre como nós estávamos vivendo, como é que a gente vai daqui para frente, de pensar em situações, né? Tanto a forma dos governantes, a natureza, os animais, quem somos nós no mundo, né? Então ele é um livro muito válido, assim. Eu até comentei quando eu li, assim, quando eu falava assim, o livro meio que fala sobre o corona, né? A pessoa, eu não quero saber de corona, não sei o quê. Eu até coloquei ele numa lista de livros sobre o corona para pessoas que não querem saber mais do corona. Porque ele é um livro muito interessante, né? Eu acho, assim, que ele se aplica, inclusive, em N situações, não necessariamente sobre o período que a gente está vivendo, mesmo sobre a vida, né? Sobre o tempo. Por exemplo, vocês falaram muito agora, né? Sobre o tempo, o tempo que eu tinha com meu esposo, com a minha família, ou comigo mesmo, né? Assim, às vezes a gente é assim mesmo, né? A gente com a gente mesmo, a gente brigando com si,
a gente descobrindo novas coisas, a gente fazendo o nosso tempo de uma outra forma. Eu acredito muito nisso também, assim. É muito triste o período que a gente está vivendo, né? Porque muita coisa acontece, a gente não pode estar próximo, né, das pessoas. A gente perde e a gente não pode estar perto. Tem parentes que estão e você não pode estar lá no lado da pessoa, né? Porque geralmente quando alguém fica doente próximo da gente, né, a primeira coisa que você faz é estar lá, né, com a pessoa, né? Então, assim, é uma coisa que incapacita, né, a gente, porque você fica com medo de pegar também, porque você não sabe como é que vai ser, né? Olha, por exemplo, eu sou asmática, tenho muito medo de pegar, mas assim, eu não sei como seria se eu pegasse. Eu acho que meio que esse medo que acaba mobilizando a gente, né? Porque pode ter alguém que faleceu e não tinha nada, né? E nada, assim, crônico, né, e tal. Então, assim, é muito louco, né? Eu acho que mais esse medo do que possivelmente possa ou não acontecer, deixa a gente meio pirada, assim mesmo, né? E eu acredito muito, pulando de repente pra leitura, né? Já que a gente tá volta e meia falando sobre livros, né? E esse é um canal literário. Eu acho que... Boa observação. Vale lembrar. Eu acho assim que no começo eu me cobrava muito com isso de leitura, né? Por exemplo, eu ficava pensando muito assim, eu poderia estar aproveitando esse momento que eu tô para estudar mais, para ler tanto livro que é da minha área, quanto livros que não são, né? E tal, e eu ficava me cobrando muito com isso, né? E ao mesmo tempo eu me cobrava, me paralisava, né? Não conseguia ler nada. E aí quando eu parei para pensar, né? Que foi quando eu decidi parar um pouquinho de ver noticiário, porque nós sabemos que o noticiário, o lado ruim que ele noticia não é só o corona, né? É a situação que a gente está vivendo em vários campos, né? Políticos, sociais, etc. Então, assim, isso vai te contaminando muito. E eu sentia que estava me contaminando muito, assim. Eu até estava conversando com uma amiga que essa semana eu vivi meio que uma bolha, assim. Que é ruim, mas também às vezes é necessário. É bom. Comecei a assistir uma série totalmente aleatória, esperançadora, ruim, mas muito viciante. E eu li muitos livros esse mês, assim, eu fiquei chocada, assim, porque eu via que eu simplesmente estava pegando ali um livro, lia e tal, sabe? Parece que quando eu parei de me cobrar tanto, ler, estudar e tal, fazer, procurar o curso e fazer e produzir e tal, porque fulano está produzindo bastante, eu deveria estar aproveitando esse tempo que o mundo está meio mais parado, né? Que a gente não tem que estar saindo para trabalhar. Porque por mais que você tente de alguma forma manter a tua rotina de trabalho, querendo ou não, tu não tá perdendo mais o tempo de se deslocar, então é um tempo que tu gasta mais, a menos, né? Do serviço em si, né? É mais o trabalho de tu organizar os equipamentos e tal. Passar alguma coisa na cara, colocar uma blusa, porque na parte de baixo não troca. Então, é muito assim, né? ainda tem o depois da maquiagem. Então, assim, eu fui ficando mais tranquila com as leituras, assim, sabe? Eu li um monte de livro, assim, com 20 páginas, como eu falei pra vocês, esse daí do Ailton Krenak, né? Tô lendo um monte de gente, assim, que eu não lia antes. Quantos livros tu leu, só por curiosidade? Porque se até tu ficou chocada com a quantidade de livros que tu leu, imagina nós, meros mortais, né? Eu li 11 livros. E que é pra mim, né, que fazia, eu acho que uns 3 anos, pelo menos, eu e a Pan, a gente sempre foi de ler muito, né, no passado. Muito passado. No passado. Só que uns 3 anos pra cá, eu li bem pouco, assim, né, pra minha média, digamos. E esse mês, assim, eu fiquei tão feliz, assim, tão completa comigo. Mas assim, eu fiquei muito feliz e eu senti que eu me deixei mais, sabe? Mais tranquilinha, assim. E senti que fluiu mais, assim. Falou, né? Não sei, em junho pode ser aconteceu comigo em abril. Em abril foi isso que aconteceu também, porque eu me deixei mais solta, que eu tava me cobrando muito, principalmente porque eu tava participando de muitos projetos, eu e aquilo, a gente meio viciado em projeto que a gente começa e geralmente não termina. E eu tava me cobrando muito ler assim. Aí quando eu parei, vocês sabem que eu sou de ler pouco, né? Então pra mim, 7 livros no mês é muito. Então eu li 7 em abril, porque eu tava só vendo, pegando e lendo até o final, e lendo um por um, que era coisa que eu não fazia assim há muito tempo. Então aí eu fiquei muito feliz que eu li livros muito bons. Eu li muitos livros que saí da minha zona de conforto, li thriller, li 3 thrillers, na verdade, que é um gênero que eu quase nunca leio. Aí fiquei bem empolgada, assim. Aí veio o Covid e acabou com meus sonhos e esperanças.
Mas agora a gente vai voltar. Com certeza. Eu acho que eu consegui concluir um livro só na quarentena. Os outros eu iniciei e não consegui terminar. Mas eu acho que o que eu tô lendo agora eu vou terminar. Só porque essas coisas ainda. Eu terminei o Forrest Gump. Aí até assisti de novo o filme. Eu comecei. Eu até aqui. Eu comecei o Jantar Secreto, quase terminado, mas eu deixei. Eu comecei o Ecos, não terminei. Eu comecei o Sonho do Tigre, não terminei. E agora eu tô lendo o do Harlan Coben, que sempre, geralmente, a narrativa dele me deixa demais. E tá acontecendo e aí o livro tá andando. Eu acho que esse eu consigo terminar. Tem nenhum folhinho pra ler aí? Nenhum novo? Até tem, só que como eu tava com a ansiedade atacada, eu não queria ler nada forte. Nada de drama, não quero nada disso. Aí eu falei, Keila, não vou ler ainda. Eu sei que eu vou gostar, mas não vou ler ainda. Eu vou ler outra coisa. Que é o Verity. Aí eu comecei a ver Cilada. Aí ela lê Cilada, né? Aí só que eu ainda leio assim, aí o cara morreu, levou um tiro na cabeça. Eu fico toda Cara, pior que eu fiquei assim. Eu falei que eu li 3 livros de crime seguidos. E eu fiquei, tipo, muito aquilo na cabeça, assim, porque eu li o... Eu até peguei ele aqui, vamos mostrar que ele é fofo. Ele veio na caixa da Intrínsecos, esse aqui, que é o As Outras Pessoas, da CJ Tudo. Gente, esse livro é muito bom, nunca tinha lido dela. Me disseram que é aquele O que Aconteceu com N, e tem um outro dela também, O Homem de Giz, se eu não me engano. São os 3 que foram publicados. Aí eu nunca tinha lido, aí peguei esse aqui. Caramba, olha quanto eu marquei. Não sei se dá pra ver. Eu marquei muita coisa. Isso porque acabou com o marcador azul e as outras páginas eu anotei num caderninho pra eu não perder as citações. Tem que fazer porque, assim, meu Deus, ok, menina? É maravilhoso. Aqui vocês estão vendo. Aqui, menina. E aí ele tem fitinha. E eu amei esse livro, galera. Ele é muito bom. Recomendo muito quando ele for. Não sei se ele vai ser publicado agora, comercial. Que você lê também, ele é demais. E eu fiquei com ele na cabeça porque tem muita coisa de Deep Web. Ele tem uma vibes assim, bem obscura. Aí eu fiquei, nossa, o que tá aquilo na cabeça? É muito louco. Quando eu descobri esse negócio de Deep Web, eu lembro que eu fiquei assim, viciada. Eu me vicio em temas, né, às vezes, assim, aleatórios. E eu lembro que eu assistia muitos vídeos sobre isso, assim, daquele Você Sabia, né, e tal. Nossa, eu fiquei assim, aí até que eu fiquei meio pirada, assim, parei de ler, assim. Mas é muito louco, né, esse negócio de É por isso que eu gostei dele, porque como eu fiz a faculdade de TI, na época a gente via muito isso. Aí quando eu vi, tipo, cadê a data? Nossa, fiquei doida por ele, assim, muito, muito bom, cara. Gostei muito. Me falaram que ela é muito parecida com ele, com o Stephen King, né? Me falaram bastante isso, assim, que ela aparece muito com o King. Dos que eu li do King, eu li mais os mais calmos, né? Porque eu morro de medo de ler ele. Então eu li os mais tranquilos. Não consegui fazer essa comparação com os mais tranquilos que eu li, assim. Eu achei até mais pesado do que os mais tranquilos do King que eu li. Não sei se é porque eu tava psicologicamente não tava bem por causa da quarentena. Mas, assim, eu fiquei muito viciada. Eu li ele em menos de 2 dias, assim, que pra mim também é um recorde, porque eu leio muito devagar. Então, eu gostei muito dele. Nossa, eu quero que vocês leiam pra eu conversar com alguém. Eu vou buscar online. Eu passo o álcool na Amazon. Eu de livros dessa quarentena eu só li 3, que foi, eu comecei com o livro da Colinha, a partir dele eu consegui engatar em mais 2 leituras, que foi Confesse. Que livro da Colinha? Confesse. Muito meia boca. Acho que muito meia boca, eu gostei. Eu dei nota 3. Confesse... não, desculpa. Eu diz que ela com o lançamento, não sei se é o mais recente dela. Não. Todas as suas imperfeições. O Confesse é o que o menino plantou. Eu sei. Mas aí, como a gente sempre lê muito rápido os livros dela, isso daí me deixou, né? Me deu gás pra conseguir ler outro livro. Daí eu li um outro romance que eu amei, que eu até favoritei, que eu quero ser Beth Levitt, que é de uma escritora nacional até. É o quê? Quero ser Beth Levitt. É uma romanção, assim, bem... É até adolescente, mas eu gostei muito. Eu acho que ele sempre vivia naquelas promoções online. Eu acho que ele é E ele é bem grosso. Eu fiquei apaixonada. Olha, depois eu fiquei assim, meu Deus. Manda depois a capa dele pra eu ver. Não, não quero que tu leia.
Ele tá em algum lugar aqui na minha frente. Que horror, não! Mas não gostei, não. E eu li também uma adaptação de uma escritora nacional de Orgulho e Preconceito, que é a Primeiras Impressões. E eu não Qual? gostei. Ah, Primeiras ouvi falar Impressões. É um Eu rosa, não- né? Nunca ouvi falar. Eu não gostei muito, não. Eu tinha ganhado ele no sorteio há muitos anos. Eu vim adiando. Eu queria muito ler ele, mas eu vim adiando. Aí eu achei uma adaptação meio... Não achei legal. Entendi. E foi isso. Aí depois, alguns anos atrás, eu li uma série de livros de Wedgwood chamada Inferno de Gabriel. E eu li ela 2 vezes, na verdade, porque a primeira vez que eu li, eu fiquei absurdamente apaixonada. Se passa sobre um contexto meio italiano, então conta a história de alguma literatura em particular italiana, sobre Dante e Beatriz. Eu até esqueci o nome do livro. É antigo, né? Inferno de Gabriel? Não, é o Inferno de Dante. E é o Inferno de Gabriel. E aí, todo esse contexto me encantou e eu achei extremamente romântico também, né? Foi uma das primeiras leituras que eu fiz, assim, quando eu voltei para a minha vida literária, naquele lapso temporal que eu tive desde a adolescência até minha vida adulta. E aí, eu gostei muito, enfim, resumindo, né? E aí, alguns anos depois, eu decidi ler pela segunda vez, para matar aquela saudadezinha, sabe aquela mania de leitor que quer reler os livros preferidos? Então, eu fiz isso. Só que da segunda vez que eu li, eu já estava com uma cabeça diferente, né? Já estava um pouquinho mais crítica com relação a algumas situações de relacionamento abusivo, essas coisas que hoje a gente vê muito falar, mas antes não se falava muito. Então, o livro não me agradou da mesma forma, na verdade até me incomodou bastante, tanto que eu não consegui ler todos os livros, eu li apenas os 2 e isso forçando muito, sabe, a barra. Então, acabei que eu não gostei muito da segunda vez. E aí agora foi lançada uma série em cima do enredo do livro. E aí, como já tinha se passado muito tempo que eu tinha lido esses livros, eu falei, bem, eu vou assistir. E eu tô gostando muito, na verdade, essa série ela vai ser lançada com o tempo de passado. Eu pensei que fosse uma vez por semana, mas agora eu descobri que vai ser uma vez por mês. E olhe lá, e eu não sei quantos filmes serão. E assim, eu assisti o primeiro, sabe? É super clichêzão, uma produção bem tosca, mas eu gostei. Então ele está sendo disponibilizado por um streaming, que eu aprendi essa palavra com o Diego um dia desses, ele me perguntou o que tá passando, eu falei, o que é isso? Aí ele falou, é tipo Netflix, isso aqui pois é. Aí tem um tal de Passionflix, eu não sei se vocês já ouviram falar. Passionflix, eu não sei como é que fala. Tem um monte de romancezão lá, né? Só romancezão daquele jeito. E ele tá sendo disponibilizado por lá, tá? Mas enfim, assim, a produção é bem tosca mesmo, mas é super clichê. E até onde eu assisti, né, que ele para mais ou menos um terço do livro, que foi uma das partes que eu gostei, tá bem legal. E assim, eu tô bem ansiosa pelos próximos capítulos. E isso me fez voltar a ler o Inferno de Gabriel, porque eu queria relembrar a história e saber o que eu tenho a esperar, né? Aí pela frente. Então, basicamente, são essas as minhas leituras. Eu li, inclusive, agora no meu mês de maio, uma série que eu até tava conversando com a Pan, quando a Pan tava falando, né, que não tava conseguindo engatar em nada e tal. Tem uma série de motoqueiros, Hot, né? Que eu leio já tem um tempo, assim, eu acho que mais de ano, e aí sempre que eu preciso de algo pra fazer fluir as coisas, assim, eu pego essa série. Aí eu peguei de forma preciosa, pensei, acho que eu vou ler mais um volume dessa série aqui. É Wind Dragons MC, o nome do grupo deles lá. Então, assim, foi um livro que eu li a madrugada toda, praticamente, porque é um livro hot, né, mas envolve meio umas questões policiais, porque eles têm esse grupo de motoqueiros, né, então é meio que uma máfia, assim, uma coisa meio... aquelas coisas de livro, né, hot, né. Aqueles enredos, né? Então, assim, como por ser uma pegada meio policial, envolve muito. Então, são livros que a gente costuma falar assim, é ruim, mas é bom, né? Porque eu acho que são livros que a gente não deposita nenhum tipo de expectativa, de certa forma. E aí a gente vai se surpreendendo sem esperar ser surpreendido, né? Porque muitas vezes quando a gente vai começar a ler um livro, a gente fica assim, todo mundo fala que esse livro é incrível, será que eu vou achar ele incrível também e tal? Aí tu fica meio que se pressionando, todo mundo gosta, não gosta. E esse tipo de livro, não, todo mundo não gosta, então se você gostar é um bônus, né? Então é sempre um must-have aí do mês. Eu adoro ler livro aqui, né? Adoro. Qual é o nome do série? É Wind Dragons MC. MC é tudo que é... Bem, achei super chique. O último livro que eu li viciante, dá pra ver?
Tá, o perfume. Mais ou menos. Dá mais ou menos, é um perfume que está escrito Revenge no perfume. Logo, é um livro sobre vingança. A vingança de uma mulher é bela e brutal. Aí eu pensei, eu preciso ler esse livro. Gente, sério, eu preciso conversar com alguém sobre essa história, por favor. Se ter amigo que leu esse livro, converse comigo, porque eu vou obrigar as meninas a lerem depois. Gente, esse livro é demais, assim, foi o último livro que eu li em abril. Eu tava falando pras meninas que foi o melhor mês da minha vida, foi abril. Acho que eu estou ignorando maio. E ele é muito legal, porque ele conta uma história, assim, a princípio meio aleatória, que acho que em tempos feministas ele incomoda muito. Então, ele me incomodou muito mesmo, o enredo dele, porque aí tem a nossa personagem principal, ela meio que desiste da vida dela pelo marido, assim, eles se conhecem adolescentes, então ela meio que entrega tudo que ela tem, ela deixa de ser quem ela meio que, assim, se diminui muito por causa dele, ela larga tudo pra viver essa vida com ele, e aí ela simplesmente descobre, depois que eles estão estabilizados, ricos e tudo mais, com uma filha, que ele tá traindo ela. E aí ela começa a planejar uma vingança. Só que tem muito mais coisa, assim, por trás. Tem uns acontecimentos meio bizarros também. Fica um flashback o tempo todo com o passado dela, que é muito bizarro. E sempre dá a ideia de que ela fez alguma coisa meio esquisita aí no passado. Mas, assim, leiam, por favor, assim, pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Porque eu não conseguia largar de jeito nenhum. Ele é meio que um tosco também, só que bom, sabe? Porque acontece umas paradas muito aleatórias, assim, a personagem toma umas decisões bem posta, assim, nada a ver, bem não feminista, e a gente fica, tipo, a louca, dá vontade de entrar no livro e meter a mão na cara deles todos, que eles são muito estranhos. Mas, enfim, é viciante, então já está recomendada. Minha última leitura de abril, que foi, assim, foi com chave de ouro mesmo, gaiola de ouro com chave de ouro. Mas é muito interessante esse livro. Mas o desfecho, eu quero saber do desfecho. Se vai me deixar com raiva ou se vai compensar a raiva que eu vou passar no livro. Não, vai compensar. Só que ao mesmo tempo, eu não sei, eu queria muito conversar com alguém dando spoiler, porque do início ao fim não tem como tu comentar muito sem dar spoiler, sabe? Porque acontece umas paradas assim muito estranhas. E eu ficava o tempo todo meio... Então eu ainda não consegui conversar. Mas assim, ele fecha bem amarradinho, mas assim, bem viajado, mas amarradinho. Por isso que eu queria conversar com alguém sobre ele. Eu queria ler ele porque o inglês tá disponível no Unlimited, né? O Verity, eu queria ler ele. Já que ele falou agora de um livro, né, incrível... Tem 2 livros que eu li. Um não li tanto assim ontem, mas tem um livro que eu acho que eu li em abril, muito incrível. Cheguei a indicar pra Luana, mas ela cortou meu barato. Mas eu acho que vale a pena mesmo assim. Que é o Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, eu li esse livro em abril. Eu acho. E assim, eu esperava já que ele fosse um livro bom, porque eu via muita gente falando, né, que ele era bom. Inclusive, eu marquei horrores, eu nem sou de marcar muito livro. Ele é um livro, assim, que fala meio que de várias gerações de uma mesma família, né, a personagem que eu considerei como principal. Ela começa, assim, criança e ela termina, assim, idosa. E aí acontecem muitas coisas. Uma amiga minha me falou depois que a Isabel, né, que é a autora, ela colocou muito da experiência dela com a ditadura lá no país dela, Chile, se eu não me engano. E aí é bem interessante, né, você... Agora, nesse momento que muito se discute, né, a ditadura e tudo. Então, ela coloca várias situações que são bem pesadas, sim. Mas ele é um livro muito completo, assim, aborda tantas situações, mini situações e multi-situações. Então, com certeza é uma história, assim, que você não vai esquecer tão cedo. Inclusive, eu comecei a ler ele através de uma leitura coletiva. E era pra ler 2 capítulos por semana. Primeiro com a Karen, né? Que a gente não conseguiu. Eu nem comecei. E aí depois, só que eu comecei a ler 2 capítulos por dia dele. E eu acho que foi até bem legal, porque eu ia comentando, escrevendo um pouquinho sobre ele. É um livro que eu recomendo muito pra vocês, porque é muito incrível mesmo. Não sei se ele é suspense? Ele é meio terror, alguma coisa assim? Não. Assim, ele é um drama, um romance com realismo mágico, né? Isso que impeliu a Luana. Mas, assim, ele é uma situação diferenciada com isso do realismo mágico. Porque a personagem principal, ele mexe um pouquinho com o espiritismo também. Espiritismo, assim, isso. A personagem principal tem, digamos assim, uns dons, uma questão envolvendo meio mediunidade, assim. E eu acho que a autora, ela trabalha de uma forma muito interessante no decorrer do livro isso. Não é muito forte, assim, não é nada mágico, coisa voando e tal. Mas eles abordam isso
em vários momentos durante o livro, né? Tanto da forma como a sociedade veria ela ter isso daí, e também a família. Eles abordam muito essa questão da religião. Então é um livro incrível, eu recomendo muito para vocês. Não é no meu coração ainda melhor do que este daqui, mas assim, eles são muito diferentes, né? O Casa dos Espíritos é um livro muito, muito completo, né? Como eu falei pra vocês, aborda 1000 questões, mas esse daqui, ele fala de uma história de uma mulher, né? Que é a Evelyn Hugo, que ela é atriz. Na minha cabeça eu pensei muito ela com a Marilyn Monroe, meio que Elizabeth Taylor, assim, ela escolhe uma jornalista para escrever a biografia dela, que aí ela foi uma mulher que era os pequenos dotes, né, físicos, ela tinha sexo, avantajado, meio símbolo sexual, e assim, ela vai abordando a vida dela no decorrer do livro. Ela foi casada com 7 maridos, e o livro, inclusive, ele é dividido assim por cada marido, e ele foi um livro, assim, que quando eu terminei, eu tava tão envolvida, eu até falei com o Rodrigo, que ele leu também faz pouco tempo, e eu falei assim, Rodrigo, quando o livro acabou, tu não sentiu que tu era amigo dela? Assim, eu senti ela tão presente na minha vida que foi uma coisa muito louca, assim, uma experiência muito louca, porque parecia que eu conhecia ela mesmo. Ela é uma personagem que é muito, muito humana, assim, então ela acerta, erra, você odeia ela, você ama ela, então eu recomendo muito. Posso colocar numa sacola higienizada aqui fora pra vocês lerem. Mas é muito incrível, eu recomendo muito. Gostaria muito que vocês lessem no momento da vida de vocês pra conversar com vocês. A Casa dos Espíritos. Muito legal, bastante. Esse eu já tinha vontade de ler também. Casa dos Espíritos é incrível, assim, incrível mesmo. Eu, inclusive, eu tenho que assistir o filme ainda. Eu assisti o filme quando eu era muito novinha. Eu amo o filme. Não lembro mais tanto, e eu quero, agora que eu li, né? Eu quero assistir de novo pra ver. É muito bom. Não sei se é fiel, porque, enfim, né? Porque eu ainda não terminei, mas ele é muito bom. O que me deu medo de ler esse livro, na verdade, que eu falei pra Keila nem pensar, foi o nome, né? Casa dos Espíritos. Aí depois que ela falou que era realismo, fantástico, falei, agora é zero chance. Não, mas assim, até que não é muito nessa vibe fantasia, assim, se seguir o filme, é mais nessa questão mesmo do espiritismo, assim, dela ver espíritos, por exemplo. É mais nesse sentido, assim, não é Neil Gaiman, sabe? Mas uma situação mágica que ela realmente tem esse dom, ou fica subentendido, depende da pessoa que lê? Não, você sabe que ela tem, assim, ela meio que tem uma situação que me lembrou que envolve até uma coisa do Neil Gaiman, né, assim, me lembrou. Por exemplo, daquelas 3 mulheres, né, que é uma coisa que a gente que é meio que pincela aí na mitologia grega, a gente acaba pegando, né, aquelas mulheres do destino, né? Uhum. E você tem mulheres que no decorrer do livro todo entram em contato com ela, que tem esse contato dela, digamos assim, com o mundo espiritual. Então, assim, fica muito claro que ela realmente tem um dom, né? Uhum. E no decorrer do livro você vai entendendo um pouquinho sobre esses poderes. Como eu falei, no início do livro ela é uma criança, né? A Clara. Então, assim, você vê que no início eles abordam que ela é diferente, ela faz uma coisa, só que no começo, como eu acho que era um tabu até pra família também, né, esse poder que ela tinha, eles abordam de uma forma mais, assim, mais contida, né, a gente vai falar, mas não vai falar muito sobre isso, é melhor deixar isso pra lá, e pode ser que não seja. Então o livro, ele é todo meio que místico, assim, sabe, tem um cachorro que aparece do nada, que é tudo menos que parece um cachorro, que é o Barnabás, assim, e ele é um personagem muito importante no decorrer do livro. Então, assim, acho que só vocês lendo mesmo, assim, ele é um livro que não tem como explicar muito, como é muita coisa, né, você aborda, eu acho que são 3 gerações. Ela fica até a neta dela, mais ou menos, da Alba. E aí é um livro muito assim, sei lá. E a escrita dela é muito envolvente, assim, ela é bem gostosa. Eu só não terminei porque eu emprestei, que foi numa época que eu não ia conseguir terminar e me pediram emprestado, aí ficou um tempão com a pessoa, tipo, um mês. E aí ela vai saber outra vibe. Ela vai te envolvendo muito, assim, sabe? Por exemplo, ela mesma vai dando mini spoilers da história dela. Aparece uma personagem X. Ai, fulana de tal, vai ser muito importante lá no futuro, em um momento da vida dessa família. E aí, ou então acontece uma situação ruim, mas essa situação não é nada perto do que vai acontecer. Então, assim, ela vai meio que te instigando, sabe? Aí você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer na vida dessa família? O que é isso? O que essa personagem tem a ver? Então, assim,
ela tem muito isso. Eu vi uma pessoa falar que essa forma de narrar é muito parecida com a do Gabriel Garcia Marques, que eu nunca li nada dele, mas então eu até fiquei com muita vontade de ter um livro dele aqui. Ele fala, o tema dele também é realismo fantástico, né? Aproveitando o gancho daquela de indicação, vou indicar mais um livro maravilhoso que a Aninha abriu, porque eu só li livros bons, como eu estou reforçando toda hora, porque sim. Porque eu li 7 livros. Aí eu gostei muito de Eu Sou a Lenda. Eu olhei para uma leitura coletiva de sci-fi. Eu nem sabia que era sci-fi, porque eu assisti o filme com o Will Smith, eu considerava terror, né, por causa da vibe, que é com vampiros e tal, que parecem meio zumbis, enfim. E aí eu fui ler o livro e me surpreendi muito com a diferença do filme. Eu gosto muito do filme, gostei muito do livro. Acho que foi a primeira vez assim que eu não me importei da adaptação ser diferente. Na verdade, eu nem consigo associar que é a mesma história. Para mim são 2 coisas completamente diferentes, então eu nem considero adaptação, para falar a verdade. Mas, gente, se vocês puderem ler, assim, leiam também, porque principalmente para quem gosta de ficção científica, ele é muito facinho de ler e ele tem uma pegada meio terror, assim. E acontecem umas coisas aqui que eu não estava preparada, porque eu estava com a imagem do filme na cabeça. E o final, assim, me deu uma rasteira muito diferente. Me deu uma rasteira, assim, terrível. Eu fiquei muito triste, cara, quando eu terminei de ler esse livro, assim. Demais, porque eu tava esperando que fosse terminar de um jeito, aí terminou de outro e eu fiquei desolada. Alguém morre. Mas é ótimo. Fica no ar essa informação. Mas assim, olha bem. E pra quem gosta do cachorro no filme, tem uma surpresa com o cachorro aqui também. Então, não vou ler. Meu Deus, o cachorro venha pode preparado. morrer. Venha preparado. Não, é muito bom, cara. É muito bom. Assim, eu gostei demais pelo tempo que ele foi escrito. É maravilhoso. E o Stephen King tá indicando, tá? Livros como Eu Sou a Lenda foram uma inspiração pra mim. Bem. Mas aí o Stephen King fala de todos, né? Ele e o Neil Gaiman, eu acho que... Quantas marcações aqui? Não, se eu pudesse indicar um dos livros das minhas últimas leituras, seria o Eu Quero Ser Beth Leavitt, que é um livro de romance. Ele conta a história de uma mocinha, ela é uma órfã, ela é criada, né, no orfanato, com umas irmãzinhas e tal. E ela acaba de sair, ela completou 18 anos, ela sai desse orfanato, só que ela não tem perspectiva nenhuma do que ela pode fazer. Então ela sai em busca de um emprego e aí ela acaba encontrando um carinha que dá um cartão para ela e fala: olha, vai nessa agência fazer um teste, porque isso e isso. Aí ela vai, né, sem muita expectativa, não sabe muito bem do que se trata, só que ela acaba indo para a audição errada para a gravação de um filme. E esse filme é baseado num livro que é o livro de cabeceira dela, que foi um livro que a mãe dela lia para ela quando ela era criança, antes da mãe dela morrer, então ela tem uma ferida sentimental nesse livro. Ela lê passagens desse livro o tempo inteiro para confortar ela das situações que ela passa na vida dela e tal. E aí, meu coração. Além disso, ela é bailarina, então tem muita relação assim com a dança, tem muita relação, tem muita relação com a questão de cinema, Hollywood, não sei o quê. E aí tem toda aquela questão da gata borralheira que vira lá uma estrela de cinema e as dificuldades que ela tem que lidar, né, com as picuinhas desse mundo e tal, e tem um grande romanção de derreter o coração, assim, que eu amei. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da maneira como foi conduzido, né, o relacionamento entre os protagonistas, e eu não sei, eu gostei muito desse livro, ele aqueceu bem meu coração, eu li ele, devorei ele muito rapidamente. E apesar de ter também algumas situações que a gente fala, putz, grila, mas por quê? Qual a real necessidade disso? Mas eu acho que no todo, no geral, foi um livro bem legal, assim, para mim. E eu acho que quem gosta, de livro de romance, clichêzão, pode gostar também desse livro. Vou procurar. Eu vou ler. Ai, eu tenho ele aqui em algum lugar, tá por aqui por trás. Eu tenho ele já tem um tempinho. Eu quero ler também, eu acho a capa muito fofa, que ela tá. Acho que ela tá aprendendo o lacinho da sapatilha, né? Sério, esse eu já vi já. Eu tinha colocado ele numa tipo... lista de desejados na Amazon. Ele tá por aqui. Não sei, cadê não? Olha, Lana, enquanto tu não voltava, tô falando que eu gostei do Morte no Nilo. Não, porque eu terminei, a Keila me indicou o Morte no Nilo.
Ele é muito fofo. Eu amo essas capas aqui dessa coleção, acho tão lindinho. É. E a minha mãe é doida pela Agatha também. E a Keila indicou, aí eu tava trocando ideia com a Keila de como começar. Só que aí, como ele é o primeiro da box, se eu lesse o segundo ou o terceiro da box, ia me dar um troço, né? Que eu ia ler fora da ordem. Aí eu li o primeiro. Nossa, eu gostei muito desse aqui, é muito bacana. Eu adorei ele. E vão adaptar. Eu gosto. E pra falar nisso, Keila, tu viu aquele filme lá que tava, inclusive, no Oscar, esse último agora? O nome do filme Entre Facas e alguma coisa, que tem, parece muito o livro da Agatha, cara. Eu falei, meu Deus, eu tô assistindo um livro da Agatha. Foi muito perfeitinho ele. Ele assistiu no Só que assim, cinema. eu não consegui terminar, porque eu tava com pressa pra ver os filmes do Oscar, e acabei não concluindo ele. Mas Gostei muito. Que termina, Ele muito tem. legal. É, muito legal, gostei muito também. Então é isso. Gente, então é isso. A gente arranja um jeitinho aqui pra gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, a gente precisa do feedback de vocês, se vocês gostaram dessa plataforma nova, desse jeitinho novo de gravar. Se inscreva no nosso canal, né? Comente aí embaixo o que você anda lendo agora durante esse período, né, de isolamento. Leiam Evelyn Hugo, comprem no nosso link da Amazon, que é muito importante. Acho que é isso. Deem dicas de vídeos, né, que vocês queiram, né, de repente que a gente grave nesse formato novo que a gente encontrou. O pessoal pedia vídeos novos, né, a gente não sabia muito bem como fazer e aí surgiu de noite ontem essa ideia. Então é isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau.